A paz do Senhor, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na GTX, né, num bate-papo com o Matheus Santos. Eu estava com o Matheus ali dentro do carro, em conjunto com o João Guilherme, e o Matheus abordou um tema muito interessante, aonde me veio até um versículo em mente, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus, a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que a gente falava sobre isso é que as pessoas têm buscado as demais coisas ao invés de buscar a Deus, aquele que pode nos acrescentar essas coisas. E o Matheus teve uma direção muito interessante do Espírito Santo. Nós vamos estar passando para ele agora, para ele falar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou ao coração dele acerca desse tema. A paz do Senhor a todos. Gostaria de desejar uma boa tarde aos ouvintes, né? E agradecer também a vocês pela oportunidade, agradecer a Deus pela vida de vocês, que Deus possa abençoar cada vez mais esse projeto. E assim como você disse, a gente conversando ali no carro, e eu gosto muito assim quando a gente se ajunta com pessoas do reino, do céu, para conversar, porque saem conteúdo do céu, né? E ali o Espírito Santo veio falando, e assim como você disse, Mateus 6,33, né? Buscar primeiro ao reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Como a gente estava conversando no carro, porque hoje em dia é muito fácil as pessoas quererem ministério, quererem fama, mas querer mesmo se posicionar diante do céu é muito difícil você achar alguém que queira, porque não criticando uma denominação, certo, ou algo do tipo, mas sim uma religiosidade imposta por homens. Porque se a gente for ver, em toda a Bíblia, quando a gente se manifesta diante ao céu, o céu se manifesta diante a nós. E que a gente possa ter essa consciência, porque hoje em dia, como eu falei, as pessoas elas querem muita fama, muito oba-oba, mas quer viver só de momento, não quer realmente consagrar a vida, não quer ter uma vida realmente regrada de oração. Então, o que eu entendo com isso é que quanto mais a presença do Espírito Santo, eu gosto muito de trabalhar sobre esse tema, o Espírito Santo, porque as maiores experiências que eu tive foram todas vivenciadas com o Espírito Santo. E quando a gente se posiciona referente ao reino, tem até uma frase que eu acho muito interessante, que diz: quando você se posiciona, quando você prioriza o céu prioriza você. Então, se a gente priorizar o céu, cara, não tem erro. Assim, então, como esse assunto que a gente abordou, né? E também tem uma passagem que eu acho muito interessante, que fica em Mateus também, por coincidência, isso aqui é Mateus 6,19, que diz: não ajunteis tesouro na terra, mas sim no céu, onde a traça não come, os ladrões não minam, não roubam, né? Que diz assim a palavra de Deus. Então, se a gente tiver isso no nosso coração, de que a gente tem que buscar primeiro o reino, como você leu, né, Mateus 6,33, as coisas serão mais diferentes. Então, eu acredito que se a gente realmente se posicionar, muita coisa vai voltar a acontecer, milagres, curas, mas eu acredito muito que Deus vai fazer ainda uma mudança, assim como a gente estava conversando ali dentro do carro. Gente, o interessante que o Matheus falou é que o que essa geração está precisando é de uma renovação de mente, como o apóstolo Paulo fala, né, em Romanos 12:2, que nós não venhamos nos conformar com o que está acontecendo, mas sim ter essa renovação e através do Espírito Santo de Deus, né, como o Matheus falou, conscientizar essa geração, porque isso aí vem de falsos ensinos, sem contar que uma coisa que o Matheus mencionou e é interessante, tem muitas pessoas entre pregadores e cantores querendo o holofote, sendo que o centro do evangelho tem que ser Jesus. Mas agora eu gostaria de abordar algo aqui, porque o Matheus também ele tem um testemunho muito interessante. Ele vai contar um pouco do testemunho dele, porque o Matheus ele nasceu na igreja, afastou e agora voltou. Então tem um peso muito grande. Matheus, você está com a oportunidade aí de falar um pouco do seu testemunho aí. Eu creio que há de edificar todos aqueles que eu vi ali, em nome de Jesus. Amém. Para começar, eu vou falar já a minha idade, né? Assim, hoje eu faço 21 anos esse ano, no meio do ano. E o que eu
tenho para dizer sobre o meu testemunho, né? Eu cresci realmente, sim, num lar cristão. Minha família inteira sempre na igreja. Boa parte dela, né? Porque a gente sempre cresceu dentro da igreja, ouvindo os hinos da harpa, lendo a Bíblia. E tem um fato que eu acho interessante. A minha avó, ela era missionária. E ela era uma mulher de muita fé mesmo, assim. Ela orava. E Deus realmente fazia, Deus era com aquela mulher. Então, assim, acredito também que o que aconteceu na minha vida foi pelo fato das orações, né, da minha avó, ela já não se conta mais com a gente, mas da minha família. E eu cresci num lar cristão, de 13 para 14 anos eu me desviei, pairei pelas águas do mundo, né, e aos 19, nesse período dos 13 aos 19, eu acabei fazendo algumas coisas. Conheci, né, o álcool, a bebida, as drogas, envolvi com gente que não prestava, fiz coisas erradas também. Eu até acho interessante que o meu testemunho do João é quase bem parecido, e no mesmo ambiente, né? E com 19 eu tive um encontro com Jesus que foi assim, um divisor de águas na minha vida. E só que é algo que eu achei sempre interessante, e a palavra de Deus ela nos mostra que Deus ele controla o nosso coração, né? Tanto que quando foi Moisés, ele foi tentar libertar o povo, a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó para não permitir que ele deixasse o povo ir, porque ele, através daquele projeto, ele tinha uma honra para o nome dele. Então, acredito eu que Deus sempre manteve isso no meu coração de gostar de estar dentro da igreja. Mesmo eu distante, eu sempre fui para a igreja, porque eu sempre gostei muito dos hinos da harpa, essa liturgia de começar, eu me sentia bem ali, um ponto de paz, né, como se diz assim. E aí, só que assim, a minha vida era de segunda a sábado no mundo, domingo eu estava na igreja, e acabou que isso foi empurrando com a barriga, e eu não voltava, porque eu já estava bem afundado no mundo, passei bastante dificuldade em relação ao mundo, com vícios, essas outras coisas. E quando eu realmente decidi vivenciar a presença, foi algo que realmente mudou minha vida. E quando eu falo até que é forte, porque quando eu vi um aleijado levantar e andar, isso pra mim eu falei assim, cara, isso aqui não tem nada, não tem álcool, não tem droga, não tem mulher que me dá isso aqui, que pode fazer isso aqui na minha vida. Então, aí eu comecei a querer mudar. E aí foi quando Deus... E assim, um ponto, né, do meu testemunho que eu vou citar aqui também. Eu estava num momento da minha vida que eu usava muita droga, e certo dia eu me passei uma parte da noite usando bastante droga, e eu peguei, já achando que eu ia morrer, porque eu estava me sentindo mal, e eu falei para Deus, falei assim, Deus, se o Senhor realmente existe, eu quero que o Senhor mude a minha vida, mas eu vou abrir mão de tudo. Só que eu quero que o Senhor mude a minha vida e me tire do vício. E dali pra cá, quando foi um posicionamento meu, eu quis mudar e Deus já falou assim, não, então vamos embora. E aí, depois de um tempo, eu ouvi a voz de Deus audivelmente. Ele falou assim, você não pediu que acabasse? Agora eu tô falando que acabou. E a partir disso, depois desse dia que Deus falou comigo, eu tive a oportunidade de continuar usando droga, fui usar e não aconteceu nada. Eu, juntamente com uma pessoa, me drogava e em mim não fazia o efeito, mas a pessoa ficava desnorteada assim, e eu fui pra casa, me sentia mal pelo ambiente, falei assim, cara, eu vou pra casa. Fui embora pra casa, tomei um banho, deitei na minha cama e consegui dormir, coisa que eu não conseguia fazer há muito tempo. E depois disso, eu entendi, no outro dia de manhã, quando eu acordo, eu entendi, eu falei assim, Senhor, realmente, agora eu entendi que é o Senhor mesmo que tá fazendo, porque pelas minhas mãos eu não consigo, mas já que o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, então vamos embora. E de lá pra cá eu tenho vivenciado grandes coisas sobre o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Gente, se vocês pararem para analisar aí o quanto que é forte o testemunho dele, né? Ele vivenciou um versículo, né? Provérbios 28:13. Ele confessou as transgressões dele, alcançou favor e misericórdia, e hoje está sendo canal de bênção aí na vida de muitos. Mateus, que você continue dando esse seu testemunho aonde Deus te levar, porque eu creio que vidas vão ser alcançadas, vidas vão se converter, vidas vão entregar as suas vidas ao Senhor, e vidas vão se arrepender, né? Porque você viveu a misericórdia e a graça de Deus. A misericórdia. E nós vamos aqui
tá encerrando. Eu peço pro Matheus estar fazendo uma oração aí. Amém? Amém. Vamos lá, né? Já agradecer a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus, Pai, neste momento, nós te apresentamos a vida dos coordenadores desse projeto. Pai, também a vida de todos os ouvintes desse projeto, Pai. Pai querido, eu te peço, Pai, que em tudo que eu poderia profetizar sobre a vida deles, Pai, carro bom, casa boa, Pai, eu profetizo a presença do Espírito Santo, Pai. E que nós possamos ser assim como Jó, que a ponto de perder tudo ainda tinha a presença, porque a presença era tudo na vida de Jó. E que nós possamos entender que se a gente tiver a presença, Senhor, nós temos tudo. E que o Senhor seja sempre conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de agradecer a presença do Matheus Santos, a presença do João Guilherme com seu testemunho. E, gente, eu gostaria de agradecer também o Gideão, né, que é o proprietário da GTX, em conjunto com a sua esposa. Vocês que querem um trabalho profissional, um trabalho de mídia, né? É um novo nome no mercado, mas esse nome vai além, eu creio, em nome de Jesus. Venham aqui conhecer, ele tem espaço para podcast, né? Vocês podem estar fechando algum contrato aí, seja para um evento em igreja, ou seja para uma propaganda. Desde já, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.